E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Hoje, a nossa convidada é Tânia Maria de Oliveira. Tânia é advogada e é da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela é da coordenação executiva da ABJD. Tânia, obrigada por sua presença aqui no Cai na Roda, o programa das meninas do GGN. Hoje você vai conversar com as nossas jornalistas Patrícia Faerma, Cíntia Alves, Ana Gabriela de Sales e eu, Lourdes Nassif, e vamos tocando aqui a nossa conversa. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Lourdes, pelo convite. É um grande prazer e conversar com essa mulherada. Uma roda, um Cai na Roda. Só com mulheres, gente, tem tudo para ser muito legal. Obrigada pelo convite e vamos lá. Vamos lá, então. Vou começar eu. Tânia, é bom dizer ao nosso público que você está sempre nas páginas do GGN com seus artigos. Aliás, é um prazer para o GGN poder publicar os seus artigos. E tem um artigo em especial que fala de lawfare, que eu gostaria de ler um pedacinho, um trechinho, para fazer minha pergunta. Você diz no artigo que, de forma bem simples, para todo mundo entender, que lawfare é quando o direito vira seu avesso e passa de limitador do arbítrio a instrumento de abuso de poder. Você diz isso no seu artigo. Com o julgamento da suspeição de Moro, que nós tivemos agora na segunda turma do STF, e com os desdobramentos que pode, desse julgamento, de ir para o pleno e tudo mais, você acha que esse foi um primeiro passo do STF para inibir o lawfare na justiça brasileira? Se bem que o STF também. STF, infelizmente, e eu coloquei isso no artigo mais recente do que esse que você menciona, infelizmente fez parte, né, dessa cultura jurídica que se sedimentou no país nos últimos tempos, de dar respaldo e dar guarida para a utilização dos instrumentos do sistema de justiça de forma ilegal, de forma completamente fora dos padrões constitucionais e legais, para perseguir pessoas, que é isso que é o lawfare, né? Então, infelizmente, o papel... Então, eu coloquei já de início no artigo mais recente de que o julgamento da última terça-feira, dia 23, foi um reencontro do STF com a Constituição Federal. E fiz a ressalva de que não tem sido essa a postura nos últimos tempos, né? E dando, inclusive, o exemplo do que na Lava Jato, para mim, permanece até hoje e vai perdurar para sempre, que foi aquele momento em que Sérgio Moro fez um grampo ilegal envolvendo a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Porque sempre cito aquele como exemplo mais simbólico, porque mais agressivo, porque mais frontal, mais atentatório aos direitos que foi praticado no âmbito do Lava Jato. Mais do que condição coercitiva, mais do que delação premiada, porque ali foram 3 ilegalidades em uma mesma ilegalidade. O juiz que investigava, que tinha como investigado o ex-presidente Lula, ele não tinha mais autorização, tinha encerrado o horário do grampo, então ele já não tinha mais autorização nenhuma para ouvir ninguém, nem o Lula conversando comigo, com ninguém. Essa é a primeira ilegalidade. Aí ele detecta que no áudio que ele ouviu ilegalmente tem a presidenta da República. O que o juiz faz nesse momento? Ele para e remete tudo ao Supremo. Ele fez isso? Não. O que ele fez, na verdade? Ele remeteu para a Rede Globo publicar. Então foram 3 ilegalidades. Em qualquer país decente, não precisa ser grande democrata, qualquer país decente, no país que o Moro adora, ali nos Estados Unidos, no dia seguinte ele não seria mais juiz. No entanto, o ministro Teori Zavascki disse que era tudo ilegal, o Moro pediu desculpas, ele passou a mão na cabeça. Para mim, aquele momento e sempre será o pior de todos, porque depois de ter feito isso, ele entendeu que ele poderia fazer tudo, qualquer coisa. Depois dali, isso era 2016, abril de 2016. Depois dali, foi só ladeira abaixo, como o povo fala, mas ele entendeu que ele podia fazer tudo. Então, eu acho que assim, o Supremo está fazendo esse reencontro.
E a briga vai continuar para que ele continue nesse caminho, porque existe uma disputa interna ferrenha lá, sobre os que ainda entendem que o direito pode ser instrumentalizado, né? Que o sistema de justiça pode servir a um suposto combate à corrupção, utilizando das formas vis que nós já afastamos lá atrás, quando entramos num processo de redemocratização. Dani, a gente percebe que nesse julgamento, né, os ministros, eles têm muito medo, eles têm muito receio, né, de admitir que os processos da Lava Jato estavam todos enviesados, né? E você acredita que essa disputa ainda ela vai seguir, né? Qual que é a sua previsão se esse caso for levado agora, como é a previsão de ser levado agora em abril, né, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, aonde os 11 ministros aí poderiam, então, julgar a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Oi, Patrícia, obrigada pela pergunta. Vou até aproveitar a tua pergunta para esclarecer uma coisa que tem muita confusão, e eu acho natural, tá? Primeiro porque eu sempre brinco, faço a mesma coisa, processo é uma coisa extremamente chata, processo penal é outra coisa chata, eu sempre estudei muito para não ter que aplicar, brincadeira, mas... Então, assim, mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, e sobretudo o ministro Fachin, no período recente, criou uma celeuma processual tão grande nessas coisas que as pessoas fazem N confusões a partir da confusão criada. Não existe debate no plenário sobre o HC de suspeição. As turmas do Supremo Tribunal Federal são colegiados soberanos e autônomos. Não existe recurso da turma para o Supremo. É muito importante entender isso, porque tem jornalista falando, não é verdade. Tem gente sugerindo isso, não é verdade. Não existe e não existirá um recurso do habeas corpus de suspeição ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Nem agora, nem em abril, nem em dezembro, nem em tempo algum. Isso não existe. O que existe? O que existe é que o ministro Edson Fachin, quando despachou o outro habeas corpus que trata da incompetência, ele disse lá no final que ele estava arquivando todos os outros processos, inclusive o HC de suspeição. Com isso, e eu também escrevi um artigo sobre isso, viu, Luiz? Com isso, ele criou uma situação tão louca que é assim, hoje a gente teria, em tese, ao menos em tese, duas decisões que se conflitam. Em uma, o HC foi extinto, em outra, ele foi julgado. Então, quando o Supremo Tribunal Federal for analisar não o HC de suspeição, mas o HC de incompetência, que é o que o Fachin decidiu naquela segunda-feira, dia 8, ele vai ter que se deparar com a seguinte situação. Ora, concordamos que ele é incompetente, mas aqui está extinguindo o outro que foi julgado. O que a gente faz com isso? Então, é uma questão processual que antecede o debate de mérito. O plenário do Supremo Tribunal Federal, e eu repito, não vai discutir suspeição de Sérgio Moro. Em hipótese alguma, ele vai discutir suspeição de Sérgio Moro. O que ele vai dizer é se o habeas corpus que foi decidido lá pela segunda turma foi ou não extinto pelo habeas corpus do Fachin no dia 8. É isso que ele vai discutir. Em questão de ordem. Se ele superar a questão de ordem e disser, ora, essa corte aqui tem competência para discutir esse habeas corpus aqui, aí ele vai entrar no debate de competência, né? E vai ter que saber se está prejudicado ou não o debate na segunda turma. É uma salada, né? Mas eu acho que eu consegui me fazer entender, né? São dois habeas corpus diferentes, a conclusão de um prejudica o outro, né? Mas aí eu queria concluir, então, agora fazendo o que eu entendo que é juridicamente correto. Que eu entendo, não. Que a lei entende, que a jurisprudência entende, que todo mundo entende, que o Fachin está querendo fazer confusão. Nos debates entre as nulidades, que a gente fala, as exceções de nulidades, que é a incompetência é uma, a suspeição é outra, a suspeição precede a todas as outras nulidades, tem um dispositivo expresso. Eu já tive a oportunidade de discutir, acho que até aqui mesmo no GGN, no outro, lá num debate com o próprio Luiz Nassif, acho, que existe um dispositivo do Código de Processo Penal que ele é cristalino, ele não admite nem interpretação outra. Está escrito, a exceção de suspeição antecederá a qualquer outra, salvo fator superveniente. Né? Não existe fator superveniente, porque o debate de incompetência é antigo. Então, não existe dúvida. A suspeição precede, a segunda turma é soberana, a decisão está tomada.
Então é isso, não tem debate no... Eu acho que foi isso, né, Patrícia? Sim, só para deixar claro, porque para muitas pessoas que estão assistindo, né, é difícil entender esses termos. O que vai ser julgado no plenário é a competência da Vara Federal de Curitiba para julgar o caso de Lula, só que, de qualquer forma, como já teve o julgamento, então, da segunda turma agora, né, concluindo que o juiz Sérgio Moro é suspeito, então deverá ser anulada essa decisão. Então, essa questão... Deverá ser anulada a decisão com relação à suspeição. No resto, permanece. Porque existem, veja só, vou tentar, então... É difícil fugir do juridiquês às vezes, né? Vamos lá. A questão de competência é assim, um juiz incompetente não tem é meramente uma questão processual. Um juiz do trabalho não julga a questão penal, por exemplo. Um juiz lá do Rio de Janeiro não julga a Tânia, porque a Tânia mora em Brasília. Se ela cometeu um crime, foi aqui em Brasília, então não me julga. Ele é incompetente para me julgar. Né? Meu domicílio é aqui, se eu cometer um crime é aqui. Tal. Então, ele é incompetente, juiz do Rio de Janeiro. Assim como um juiz do trabalho é incompetente para julgar matéria penal. Então, a questão de incompetência é uma questão processual. O Fachin decidiu, e o Supremo já tinha decidido antes, que o juízo de Curitiba, a 13ª Vara, não é competente para julgar o ex-presidente Lula. Mandou remeter para Brasília. A suspeição, não. A suspeição é uma relação que é fora do processo. Alguém que não deveria, por motivos particulares, inclusive, de querer prejudicar determinado cidadão, tê-lo julgado. Isso é suspeição. Então, a suspeição que antecede o debate de incompetência, ela está fora da discussão. Ela está fora da discussão do plenário. O plenário vai apreciar a questão de competência só. Doutora Tânia, hoje eu estava lendo um artigo da Malu Gaspar, no Globo, e a Malu, como alguns sabem, ela é autora de um livro sobre o papel do Odebrecht no processo da Lava Jato, né? E aí, nesse artigo dela, analisando o julgamento dessa semana, da suspeição do Moro no Supremo, ela trata esse julgamento como se fosse um desserviço do Supremo para o combate à corrupção no país. É um artigo que distou um pouquinho do que todos os juristas e todo mundo está discutindo hoje em dia, né? Ela meio que coloca que o Supremo, julgando a suspeição do Moro, declarando ele parcial, tenta, de alguma forma, apagar o que a Lava Jato fez de bom. E aí ela cita, por exemplo, a Odebrecht, já que ela teve esse livro publicado, ela pesquisou a fundo, ela meio que diz que o fato do Moro ter sido suspeito no caso do Lula não apaga a corrupção confessada por outros réus, e aí ela cita a Odebrecht, o AS, outras empreiteiras. Eu queria ver se, na sua opinião, isso se sustenta, doutora. Eu tinha, para mim, há algum tempo atrás, que dava para separar um pouco do joio do trigo aí do que a Lava Jato estava produzindo, né? No começo parecia que, de fato, eles tinham muito material, condenaram muitas pessoas do núcleo de corrupção, mas aí dentro das empreiteiras, dentro da Petrobras, de fato, tem contas no exterior, dos ex-executivos da Petrobras que devolveram milhões, né? O Pedro Barroso, Renato Duque, um monte de gente envolvida confessando várias coisas, só que parece que quando eles pegaram o caminho para chegar no núcleo político, para pegar o Lula, a coisa se perdeu, porque aí começaram a fazer delação encomendada, né? Você, para ser delator aqui, você tem que falar o que a gente quer ouvir. Me parece que foi isso. Mas eu acho que as mensagens do Intercept, a Vaza Jato, na verdade, né, as mensagens da Operação Spoofing, elas mostram tantas ilegalidades a respeito da negociação dos procuradores, também com os procuradores suíços e americanos, para trazer essas provas para cá, para usar contra esses réus que confessaram corrupção, que eu acho que talvez agora fique ainda mais difícil separar o que de fato sobrou de bom da Lava Jato em termos de combate à corrupção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que sobra da Lava Jato daqui para frente, conhecendo tudo que a gente já sabe da Operação Spoofing. Tá. Oi, Cíntia, obrigada pela pergunta. Olha, a Lava Jato, ela está deixando muitos viúvos e viúvas aí, né? Inclusive jornalistas que se vincularam de tal forma à operação que aí se sentem quase que pessoalmente afetados pela revelação agora de que aquilo tudo que eles sustentaram de forma tão veemente se revela uma farsa, se revela uma grande fraude. Deve ser difícil a vida, né? Agora, qual que é o problema? Vamos lá, o que sobra da Lava Jato? Eu não tenho nenhuma dúvida que existem N corrupções sendo
sendo perpetradas no âmbito do Estado brasileiro, e que isso precisa ser investigado, e que a sociedade como um todo tem que estar atenta, e a corrupção é um mal mesmo que precisa ser enfrentado, que precisa ser investigado, que precisa ser punido. Agora, veja, o devido processo legal constitucional é uma conquista da humanidade mesmo, é uma conquista republicana, é uma conquista do nosso processo de redemocratização, aqui no caso brasileiro. Então, a gente não pode, em momento algum, abrir mão das garantias constitucionais em nome de combater a corrupção ou em nome de qualquer propósito dito republicano, porque a consequência disso é o retorno à barbárie, a consequência disso é o caminho da fraude, o caminho da farsa, tudo isso que você já colocou tão bem, que acabou sendo revelado no âmbito da Operação Lava Jato. Então, se em algum momento houve intenções republicanas no interior da Operação Lava Jato, lá quando ela começa de realmente desvendar esquema de corrupção, revelar cartel, revelar como atuam as empresas, os empresários no interior, e como é que isso se engendra em alguma medida com a política, isso se perdeu, e se perdeu completamente de forma que não se salva. Isso não se salva. Os processos revelados pela Operação Spoofing e antes da Operação Spoofing, né, revelados pelo o portal da Intercept Brasil e os seus parceiros lá desde junho de 2009, não tem retorno para isso, porque mostra uma operação completamente viciada, completamente viciada. Agora, veja só, a gente vai ter que andar devagar, né, nessa análise, no âmbito, inclusive, dos processos, porque, assim, o processo de incompetência, por exemplo, não atinge só o ex-presidente Lula. Se o Supremo determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba ela não é competente para julgar nenhum caso que não se refira especificamente à Petrobras, e a decisão é essa, né, se limita à Petrobras, todos aqueles que foram envolvidos em questões outras também, a competência não é Curitiba, não é a 13ª Vara. Agora, o Fachin anda dando essa informação aí na imprensa, ou a imprensa compra essa versão, não importa, que é o contrário, ele disse sempre que a suspeição pode acabar a Lava Jato. Isso é a maior mentira deslavada que se pode falar em processo penal, porque a suspeição ela é a relação entre duas ou até mais pessoas, dependendo se for no corpo daquele processo. Mas a suspeição, nesse caso, só diz respeito a Lula e Moro, a mais ninguém. Nenhum outro réu acusado é beneficiado pela suspeição, diferente da incompetência. Entendeu? Então, assim, eu não sei te dizer agora o que se salva da Operação Lava Jato processualmente falando. O que eu sei é que muitos processos deverão obrigatoriamente vir para Brasília, se for confirmado mesmo, se restar confirmado mesmo essa questão da incompetência, muitos virão para Brasília e vai zerar o jogo, né? É isso. Então, não sei o que se salva e como separar o joio do trigo nesse momento. Vai ser cada caso avaliado nas devidas instâncias, né? É isso. Bom, era a vez da Ana Gabriela fazer a pergunta, mas ela caiu, não está conseguindo voltar. Então, vamos para outro assunto desagradável. Nosso presidente. Você, mais do que ninguém, sabe da quantidade de pedidos de impeachment que foram feitos para o Jair Bolsonaro. E o Rodrigo Maia sentou em mais de 60 pedidos ali de impeachment, ou seja, ele passou para o próximo aquele monte de pedido que continua engavetado. Agora, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Nesse momento, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Nós temos os demais poderes tutelando o poder executivo, por absoluta incompetência do executivo na figura de seu presidente e seu ministro da Saúde, gerirem a crise do Covid, a pandemia. Você acha que este movimento é um passo adiante que pode nos levar para um pedido de impeachment e um processo de impeachment do Bolsonaro?
Lourdes, acredito que sim, tendo todas as variáveis em conta, né? Veja só, nós tivemos já um momento em que os pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro eles estavam na cara do gol, para usar a metáfora aí futebolística que muita gente gosta. Estavam na cara do gol. Aquele momento ali, janeiro, pós-episódio da chegada da vacina, incompetência da crise de Manaus, aquilo estava... Pela primeira vez, a Câmara começou a falar, de fato, sobre impeachment. Aí veio a eleição das casas legislativas e jogou um balde de água fria, porque o Bolsonaro conseguiu eleger os aliados dele, tanto no Senado quanto na Câmara, nesse caso, principalmente na Câmara, porque é onde tem a autoridade com competência para dar o despacho primeiro, aceitar o pedido, que é o Arthur Lira. Bom, aí jogou um balde de água fria. Como a nossa conjuntura ela está assim muito instável, né? Porque nós temos, obviamente, um governo completamente instável, então, assim, a situação que você está colocando, que é a mais recente mesmo desses 2 últimos dias, que já existe uma conversa dentro do Congresso sobre impeachment, porque efetivamente nós temos um governo que não consegue administrar com o mínimo que seja de responsabilidade e de forma consequente a crise sanitária que nós estamos vivendo aqui, absolutamente agravada a cada dia. Então, essas falas aí a gente vem acompanhando. Agora, assim, o Centrão é um grupo não homogêneo de um monte de deputados que respondem ao Deus Mercado. Esse é o verdadeiro chefe deles. Responde ao Deus Mercado nessa ordem. Deus Mercado, depois as suas bases, porque eles estão sempre pensando que depois eles vão precisar dos votos de novo, e aí eles estabelecem a relação com governos em geral, a partir dos seus interesses. Então, agora, nesse momento, se você me pergunta, acho que sim, existe uma possibilidade de intensificação desse movimento pró-impeachment, que, inclusive, pode ser muito bem estimulado aí pelos movimentos que eu acho que vão se intensificar na sociedade nos próximos tempos, né? A tendência é essa, porque está muito conflagrado. E agora, o Centrão ele vai e vem, né? Porque o que ele faz com muita competência é aumentar o preço das suas respostas, né? Então, dependendo do que acene o governo, a partir dessa intensificação, eles recuam novamente. É um movimento, né? É um movimento de vai e vem. Tânia, você explicou bem essa questão do impeachment, que o impeachment é um movimento, né? Na verdade, precisa ser preparado todo um terreno para realmente ocorrer, né? Pressão popular, né? Dos movimentos populares, etc. Também essa participação do Congresso, né? Como a Lu explicou e você também explicaram a questão do Congresso estar apto, né? A aceitar um pedido de impeachment, mas falta também uma presença aí do judiciário nessa como figura aí, como pilar, afirmando ou deixando mais explícito de que as coisas não podem seguir assim. Como que você enxerga aí o papel do judiciário nesse processo do impeachment? Não, eu acho que no processo de impeachment, propriamente dito, Patrícia, eu não espero nada do judiciário, não. Na verdade, eu acho que o judiciário já responde muitas coisas da política que não deveria responder. Eu sou uma crítica ferrenha do processo de judicialização da política. Eu acho que a gente deve, sim, demandar o poder judiciário nos limites estritos do descumprimento de normas, preceitos constitucionais ou legais que efetivamente a disputa política ela não está dando conta e não está respondendo, mas o processo de impeachment é um processo que ocorre e que deve ocorrer dentro das casas legislativas. Eu não entendo que deva haver participação do Poder Judiciário no processo de impeachment. O que o Poder Judiciário deve, e aí é preciso reconhecer que não é nem o Poder Judiciário estrito sensu, é muito mais a Procuradoria-Geral da República, lá, o nosso atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é responder aos crimes comuns que vêm sendo cometidos por Jair Bolsonaro e por vários ministros de seu governo, que têm sido sistematicamente engavetadas na Procuradoria-Geral da República.
Quando nós da BJD entramos com uma representação no Tribunal Penal Internacional, para entender, uma das exigências quando você provoca as cortes fora do Brasil é que haja o esgotamento de instâncias aqui dentro, ou seja, dizendo de uma forma não jurídica, significa que a gente já tem que ter pedido para o nosso judiciário aqui, ele tem que ter negado. Aí a gente se deparou com o seguinte, como é que a gente justificou que as instâncias aqui estavam esgotadas? Muito simples. A única pessoa que pode entrar com processo contra Jair Bolsonaro, ou seja, contra o presidente da República, qualquer que seja ele, no Supremo Tribunal Federal, com uma ação criminal, é o Procurador-Geral da República. Está escrito na Constituição Federal. A gente pode provocar o Procurador-Geral da República, encaminhar para ele uma representação, apresentar uma notícia-crime para o Supremo, mas é ele que vai poder entrar com a ação. Ele arquiva todas. Como é que alguma coisa vai andar para o Judiciário apreciar se o Procurador-Geral da República arquiva tudo? Então, a gente está, aí sim, nesse caso de crime comum, e não foram poucos os que ele cometeu, a gente está na pendência de um Ministério Público, ou melhor, de uma Procuradoria-Geral da República, completamente atuando completamente como serviçal do presidente da República, porque não encaminha efetivamente as denúncias que são apresentadas. Doutora Tânia, nesses últimos dias a gente viu sair pesquisas, né? Sair, acho que foi Datafolha mais especificamente, falando da rejeição, o recorde de rejeição do Bolsonaro. Impeachment, esse processo que você explicou muito bem, depende muito do legislativo, né? E as condições não parecem que são ideais nesse momento. Mas tem uma outra questão que eu acho que casa muito com um artigo que você publicou, que é sobre a possibilidade da gente levando esse desgaste do Bolsonaro até 2022, chegar lá, ele vê que ele vai perder a eleição e decidir dar um golpe, ou no momento da eleição, ou um pouquinho antes, não sei, em algum momento. E não me parece que ele desistiu dessa ideia, porque, por exemplo, esse fim de semana passado foi o aniversário dele, né? E ele se reuniu ali na frente do Palácio da Alvorada com seus apoiadores, gritando mito para cortar bolo e cantar parabéns. E ele falou ali, naquele momento, contra as medidas de restrição, de movimentação, né, por causa da pandemia, que estão sendo adotadas pelos governadores. E aí ele falou que isso é uma coisa que vai levar ao caos social, eventualmente, as medidas de lockdown, né? Vai levar ao caos social, que as pessoas vão sair na rua para quebradeira, para protestar, para saquear mercados, e que esse é o caminho, palavras dele, para o socialismo. E que a missão dele aqui é impedir que o socialismo se instale. E para isso, ele vai fazer o que for necessário, e o remédio, segundo ele, está na Constituição. Aí aquela eterna alusão que ele faz para os artigos da Constituição que autorizariam, em tese, na cabeça dele, o uso das forças militares para dar um autogolpe, sei lá o que é isso, usar as forças militares para se manter no poder. Você acredita que esse é o caminho que ele pode tomar numa escalada autoritária aí, se ele perceber que ele vai ser sacado fora da presidência, ou a gente está vivendo outro cenário já? Olha, a primeira vez que eu chamei a atenção no artigo que me espantou realmente sobre essa história de Bolsonaro e golpe, foi quando ele começou a falar, lá atrás mesmo, bem antes da pandemia ainda, em fraude nas eleições de 2018. Aí eu comecei a pensar qual é o sentido de alguém que foi eleito alegar fraude na eleição, né, que ele saiu vencedor. Qual o sentido, né? Porque a única consequência do questionamento dele seria a nulidade da eleição, então ele deixaria de ser presidente da República. Parece uma coisa completamente bizarra, mas tem a lógica Bolsonaro, a lógica bolsonarista por trás da bizarrice. É a seguinte, ele vem com esse discurso preparando o terreno, porque aí o questionamento dele é que ele disse que foi eleito, na verdade, em primeiro turno. Então, ele está preparando o terreno para o questionamento das eleições de 2022, porque ele quer a comprovação em papel, a parará, que esse discurso que ele já vem fazendo há algum tempo, para, obviamente, em perdendo as eleições, não aceitar o resultado. O processo Trump nos Estados Unidos. E aí seria o quê? O teste das nossas instituições. Esse é o problema, e eu acho que isso hoje já está, no começo,
acho que a primeira vez que eu escrevi, até mesmo o dirigente do PT falou assim, nossa, mas isso é teoria da conspiração. Eu falei, depois de tanta teoria da conspiração que eu fiz sobre a Lava Jato, já deveria ter, tá claro que tem que levar a sério. Aqui, falando sério, então, ele vem preparando o terreno, né? E aí, o que a gente precisa ter em conta? Tá, deixa eu só falar de outros movimentos. Um outro momento foi quando saiu a revelação, agora eu vou me trair aqui com relação à fonte, eu não sei se foi na revista Época, se foi foi numa revista, saiu aquela revelação de que ele se reuniu com os ministros generais e falou, vamos invadir, como é que é a frase foi? Vou intervir. A frase foi intervir. Numa bela manhã, numa reunião lá no Palácio do Planalto. Isso foi o momento em que o ministro Celso de Mello disse que ia confiscar o telefone dele e do filho, né? naquele tal inquérito lá. E aí ele falou, não, vou intervir, não vou admitir isso de jeito nenhum. Aí parece que o general Heleno foi que fez o deixa disso. Não, agora não. Não é momento para isso, mais ou menos isso. Então, isso está diuturnamente na cabeça do Bolsonaro, e ele vem tentando sedimentar, todas as vezes que ele tem oportunidade, ele tenta falar disso, né? Claro que o ato dele de golpe vai ser um ato magnânimo para impedir a volta do socialismo, a implantação do comunismo, e todo esse bando de bobagem que ele costuma falar. Isso está na cabeça dele ainda. A questão é, eu acho que a relação dele com os militares tem sofrido muitos abalos, a própria popularidade, né, respeito às Forças Armadas, tem pesquisas que mostram isso também, vem caindo por causa do governo, por causa da presença militar, e agora nós vimos aí ontem a saída de um militar do Ministério da Saúde chutando o pau da barraca, falando um monte, né? Então, a relação com eles vem sendo enfraquecida. Então, a questão é saber se ele vai ter o apoio das Forças Armadas para uma atitude dessa, um golpe desse, de perdi, mas não saio. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acho difícil que ele tenha hoje, pensando na conjuntura hoje, o reforço dos militares para isso. A outra coisa é apoio internacional. É difícil fazer golpe e se isolar internacionalmente. Se o Trump tivesse ganhado a eleição nos Estados Unidos, essa possibilidade, ou tivesse sido vitorioso no golpe lá, que não tem, aí essa possibilidade realmente estava dada de forma bem mais interessante. Mas sem o apoio externo, sobretudo dos Estados Unidos, é difícil que ele consiga esse intento. Mas que vai tentar, acho que vai. Vai. Tânia, a Gabriela caiu, mas ela mandou uma perguntinha e ela também fala sobre a suspeição. Tudo bem para você voltar um tiquinho na suspeição? Tenho falado disso todo dia, Lourdes. Ela diz assim, ela pergunta dessa forma, assim, no começo você disse que o resultado do julgamento foi um encontro com a Constituição. Mas como você analisa os votos de Fachin e Nunes Marques a favor de Moro? Como você vê essa possível contaminação em prol da Lava Jato no judiciário? Vou juntar com uma fala que eu fiz respondendo a pergunta da Patrícia da vez anterior. Quando as pessoas, os profissionais, as instituições, elas se comprometem tanto com determinada pauta, é muito difícil depois para elas voltarem atrás, porque elas estão efetivamente comprometidas com essa pauta. O que houve com o ministro Edson Fachin é que ele se comprometeu com a pauta Lava Jato. Ele negou diuturnamente todos os recursos plausíveis, sensatos, coerentes, inclusive esse de competência, gente, isso é um debate tão antigo quanto a própria Lava Jato, né? Decidido pelo Supremo já lá em 2017, quando ainda era o Teori Zavascki, antes de morrer, né? Que a Lava Jato de Curitiba, ela analisa as questões referentes à Petrobras, o resto não é lá. Foi naquele momento que Teori Zavascki mandou ações para Brasília, tem em 2 varas, mandou ações para São Paulo, mandou ações para o Rio de Janeiro, desmembrou a Lava Jato. Mas o Fachin resolveu ir mantendo essas coisas todas que eram questionadas. Então, ele se comprometeu com a Lava Jato, ele se comprometeu com esse modelo investigativo, supostamente de corrupção, supostamente... Então, o voto dele é para salvar o Moro, a Lava Jato
e a ele mesmo, porque ele está absolutamente comprometido com isso, né? Como é que volta atrás? E ele fez até um longo voto novamente no final, em que ele procurou se safar dessa coisa de você compactua com essas barbaridades. Aí ele começou a falar que essas ilegalidades, se comprovadas, têm que ser investigadas em processo próprio, parará, fez todo um arrazoado. Mas o fato é isso, é que ele precisa, o voto dele é para se salvar também. Ele está comprometido com a Lava Jato. O voto do ministro Nunes Marques aí é mais complicado. Ele fez um voto que é juridicamente equivocado, porque não se estava efetivamente discutindo provas ilícitas, e não estava mesmo. O ministro Gilmar, a defesa não juntou questões de áudios da spoofing, ou mesmo de anterior a spoofing, nos autos do habeas corpus, isso estava muito claro. O ministro Gilmar Mendes, claro, fez toda uma referência às revelações, assim como o ministro Lewandowski, mas eles deixaram claro nos votos deles que eles estavam decidindo pela parcialidade por todas as provas pré-constituídas, quer dizer, por tudo que já estava lá nos autos, por tudo que já vinha, não por causa dos áudios, como prova. E o ministro Nunes Marques passou um tempão proferindo um voto falando de provas ilegais. Não, são provas ilegais, a gente não pode cometer o erro, a gente não pode cometer um crime para combater o crime, até usou a frase do outro. Então, ele cometeu um voto juridicamente equivocado. Ele contestou o que não estava sendo colocado. O doutor Cristiano Zanin até pediu a palavra para esclarecer isso. Quando entrou esse HC, era novembro de 2018, não existia lá vaza-jato, nem spoofing, nem coisa nenhuma. Então, ele foi um voto equivocado. Agora, com que interesses ele fez esse voto equivocado, aí a gente vai ficar aqui na nossa especulação, né? Por que será? Proferir um voto juridicamente equivocado e tão incorreto do ponto de vista até da jurisprudência do tribunal, dizer que habeas corpus não se presta a coibir abuso de poder. Essa é a jurisprudência mais pacífica do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski citou habeas corpus do tempo não sei, do ministro Moreira Alves, né, do Joaquim Barbosa, de não sei o quê, citou N habeas corpus e que se presta exatamente a isso. Não sei de onde saiu isso, sabe? Uma tese, então, o voto dele foi absolutamente equivocado e juridicamente muito ruim. Agora, o porquê, eu imagino, mas não dá para dizer no momento. Vou nem fazer a votação aqui. Eu gostaria de mudar de assunto de novo. Vamos pular para mais um. Alguém quer continuar nesse tema? Eu queria só encerrar num detalhezinho, assim, que eu acho que a gente já falou um pouco disso, mas ainda tem uma dúvida, Tânia, porque, assim, a gente já foi decidido que o caso do triplex vai voltar, então, para a Justiça do Distrito Federal. O caso ainda pode ser levado, então, para os outros ministros para decidir se realmente vai ficar na Justiça do Distrito Federal. Mas, uma vez que está lá, você explicou que ainda há muitas dúvidas, né, sobre esse caminho processual, o que vai acontecer efetivamente, o que vão acontecer com as provas, né, que foram coletadas até agora, muitas delas de maneira irregular, né, grande parte delas de maneira ilegal. Quais são, efetivamente, os caminhos, né, desse processo do triplex na Justiça do Distrito Federal? Né? Chegando ali, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que vai acontecer, o que não pode acontecer, se você puder trazer um panorama para a gente a respeito disso. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o que poderia, em tese, acontecer com todos os processos que seriam remetidos aqui para a Justiça Federal. Porque o caso do triplex foi extinto. Sim, isso, foi extinto, exato. Ele não existe mais. Isso. Inclusive, ontem saiu a decisão... Exato. Saiu a decisão da suspeição. Suspeição. Eles extinguem a ação penal que se refere ao triplex. Foi dito no final. Bom, o juiz, o Bonar, Luiz Antônio Bonar, lá de Curitiba, ele ontem parou a remessa, porque ele disse que vai esperar, porque pela decisão do Supremo estaria tudo, então, anulado, então ele vai esperar, inclusive, a posição do Supremo para saber o que faz. Para vocês terem ideia como a confusão do Supremo é grande, que o juiz lá de piso não está sabendo o que fazer. Tudo bem que eu acho que ele está sendo meio malandro, né? Ele não tinha nada que entrar nesse debate, ele tinha que remeter e esperar a decisão se vai haver alguma alteração disso ou não no futuro. Ele não tem que ficar decidindo por ele, assim como ele decidiu manter o bloqueio das contas do ex-presidente Lula, descumprindo a decisão do ministro Fachin. Porque você
porque foi em cautelar, é uma piada. Mas vamos lá, o que pode acontecer? Brasília, então, para explicar. Brasília tem duas varas que lidam com Lava-Jato, a 10ª e a 12ª. E são 4 juízes, porque toda vara federal tem um titular e um suplente. Então, e a distribuição entre eles é livre, tá? Então, são 2 varas federais, a 10ª e a 12ª, e são 4 juízes. Titular da 12ª, do doutor Valisney, já despachou em vários processos, foi ele que arquivou, inclusive, a ação do quadrilhão, enfim, por exemplo. A 10ª, aí a juíza suplente da vara, substituta da vara, doutora Poliana, ela ainda não mexeu com nenhuma ação da Lava Jato, não. Mas eu acho bom que não mexa, porque ela é lavajatista militante, já assinou o manifesto, já fez briga aí por causa da Lava Jato. Eu acho que a primeira tarefa, se cair alguma coisa com ela, é pedir suspeição também, porque não tem a menor condição, vai ser o Moro de Saias. Agora, a 10ª vara, o titular é o doutor Luiz Cláudio, se eu não estou confundindo. Não estou não. Doutor, não é Luiz Cláudio, é Cláudio. Nossa, perdi o nome dos homens aqui. Espera. 10ª vara. Não é Eduardo Leite? Ou ele é substituto? Ricardo Leite é o substituto. Ricardo Leite, isso. O titular é Cláudio, agora perdi o... Eu lembro que ele é titular, mas ele deu várias sentenças, né? O Ricardo Leite, ele é o substituto. Foi ele que decidiu aquele bloqueio das contas no Instituto, por exemplo. Então, o processo do Instituto estava com ele. E o titular, eu esqueci o nome dele, Cláudio... Não é o Valisney? Não, Valisney é da 12ª. Ah, tá. Esse é 12ª, é Valisney e Poliana. A 10ª é doutor Luiz Cláudio, porque eu esqueci o nome dele, e o Ricardo Leite, são os 2. Então, assim, fora a Poliana, todos os 3 já mexeram com processos da Lava Jato. Não teve nenhuma decisão, fora aquele bloqueio de contas do Instituto, não teve nenhuma decisão estúpida, né? Ou como é que faz? Espetaculosa, como se agia lá em Curitiba. Então, assim, respondendo pragmaticamente a sua pergunta, os processos vêm para essas 2 varas e eles são distribuídos livremente por 4 juízes, os titulares e os suplentes. Eu espero que a defesa, se eu fosse advogada, aí já arguiria a suspeição da juíza substituta da 12ª. Tem a menor condição dessa mulher julgar o processo da Lava Jato. Mas, fora isso, então, seriam os outros 3. E viriam para eles, né? Caso sejam distribuídos. E de onde é que começa? Começa do recebimento da denúncia. O Ministério Público aqui do Distrito, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, ele tem que pegar toda a documentação, analisar se aquilo é bastante para apresentar a denúncia, apresentar a denúncia para esses juízes, né? Nessas varas, e o juiz vai, então, pegar aquilo e analisar se recebe ou não a denúncia. O momento processual é esse, que foi decidido. Tânia, vamos falar um pouquinho desse outro tipo de ativismo que tomou conta também, que é essa coisa da justiça cair em cima dos jornalistas, fazendo vários processos concomitantes, assim. Certo. Concomitantes. Então, esse tipo de pressão, esse tipo de pressão, eu vou usar pressão, em cima de voz dissonante, isso é uma coisa que começou bem forte aí, a gente tem vários exemplos dentro do GGN, em cima do Luiz, da Patrícia, a Cíntia ainda não passou por isso, nem eu. Mas tem um outro ponto também, que são jornalistas do espectro, mais à esquerda, por exemplo. Mas a gente tem visto muito também ações em cima da direita. Então, assim, quando você fala em usar a Constituição, você está usando para todos. É essa beleza, a maravilha da democracia. E quando se usa a Lei de Segurança Nacional? Onde que a gente coloca tudo isso se não foi tirado isso do nosso radar ainda? Tá.
É interessante isso, você falar, Lourdes, porque eu tenho participado, ontem à noite até tive uma live sobre isso, sobre Lei de Segurança Nacional, e, enfim, eu acho que, começando pelo final, a Lei de Segurança Nacional é um entulho antidemocrático que sequer não foi recepcionada pela Constituição, né? A larga maioria dos dispositivos não tem como ser recepcionado pelo texto constitucional e ela sequer deveria estar em vigor. Essa é a primeira coisa para dizer, para a gente entrar no debate. O que está acontecendo agora? Nós temos dois polos do mesmo debate. E os jornalistas, assim como diversos outros segmentos aí da sociedade, estão sendo atacados, representados judicialmente, né? Muitos com base numa lei, nem todos, mas muitos com base numa lei que não tem como ser mais suportada dentro da nossa democracia. Então, com relação à Lei de Segurança Nacional especificamente, temos hoje dois caminhos. Um caminho é dentro do próprio Poder Judiciário. Existem duas ações de declaração de preceito constitucional que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Eu acho que agora que ele se desincumbir um pouquinho da questão aí do Moro, ele possa se debruçar sobre isso. E acho que hoje, segundo eu tenho informação, o PT, o PSOL, os partidos de esquerda vão entrar com outra DPF, não sei se já entraram, mas era para ser hoje de manhã, também questionando, pedindo a revisão da Lei de Segurança Nacional. Esse debate, inclusive a BJD, como outras entidades, juntamente fizemos um pedido de amicus curiae nessa ação. O PTB foi por mera... O PTB entrou para tentar livrar o Daniel Silveira, né? Porque tudo tem isso, né? Essas intenções são maravilha. Como o cara foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, o PTB foi lá, filiou o cara e entrou com a ação para rever a lei, é uma loucura, mas vamos lá. Então, assim, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem que analisar mesmo e tirar do ordenamento jurídico esses dispositivos que não encontram mais apoio aqui, sustentação mesmo na Constituição. Outra é dentro do Congresso Nacional, porque a gente não pode criar um vazio jurídico, isso é um perigo. Hoje de manhã eu conversava sobre isso. A gente tem que tirar a Lei de Segurança Nacional, retirar do ordenamento jurídico, mas a gente tem que ter uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. É a única forma de, legalmente, nós fazermos a separação do que é discurso de ódio e atentado às instituições de liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, onde a liberdade de imprensa está incluída, e vocês são vítimas disso quando ela é frontalmente atacada, ela é um preceito de todas as constituições republicanas e democráticas do mundo, de todos os documentos de direitos humanos, ela está em todos os documentos que falam das liberdades humanas. A liberdade de expressão costuma ser a primeira, né? E a liberdade de imprensa é um dos pilares da liberdade de expressão. Então, agora, se a gente não tiver exatamente um instrumento legal que faça essa separação, a gente vai ficar nessa confusão, a gente vai ficar no meio desse tiroteio em que tudo potencialmente pode ser agressão ao Estado, agressão ao governante, agressão, ou tudo potencialmente pode ser liberdade de expressão. A gente precisa enfrentar esse debate. Eu acho que a coisa mais louvável do dia que a Câmara dos Deputados discutiu a prisão de Daniel Silveira não foi o resultado propriamente dito de 300 e não sei o quê, foi pela primeira vez o Parlamento brasileiro discutiu essa diferenciação. Discutiu, olha, isso aqui é o limite, é preciso haver um limite. Que pena que o Alexandre de Moraes foi usar a Lei de Segurança Nacional para enquadrar o cidadão, porque não precisava, gente. Nós temos mais de 2.000 tipos penais nesse Código Penal e legislações passadas. Ele cometeu pelo menos 7 tipos penais que estão no Código Penal, não precisava usar a Lei de Segurança Nacional. Foi um equívoco fazer isso, né? Mas é isso, eu acho que o debate, viu, Lourdes, tem que acontecer e tem que ser decisivo, tanto no Supremo quanto no Congresso. Nós temos que ter uma jurisprudência que diga, que estabeleça limites para isso. A gente está numa DPF também desde o ano passado para que o Supremo diga isso como tese. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? A BJD está insistindo nessa ação
para que eles discutam isso, e acho que tem que ter uma legislação. Tem que ter O deputado Paulo Teixeira apresentou um projeto que foi discutido com muita gente no meio jurídico, que é da defesa do Estado Democrático de Direito, porque senão a gente vai ficar nesse limbo, né? Imagina quantos jornalistas têm sendo enquadrados supostamente em agressão, estando tão somente exercendo aquilo que é o princípio básico da sua profissão. Doutora, só para tirar a dúvida aqui, essa parte que diz respeito aos jornalistas, não vem um pouco também na esteira de outra questão que o Supremo tirou ali algumas coisas relacionadas à lei de imprensa, que também era outro entulho da ditadura, e não colocou, e aí o Congresso não colocou nada no lugar. Então, é isso que você está falando de atuar em duas frentes, para evitar esse... Sim. Exato. Isso que aconteceu com a lei de imprensa. Exato, Cíntia, pronto, você deu o exemplo perfeito. Eu não poderia dar melhor. A lei de imprensa era um entulho antidemocrático também, para calar jornalistas. Então, o que acontece é que alguns dispositivos ali podiam ser abraçados e abarcados no âmbito da democracia para determinados atos que podiam ser bem tratados na democracia. Ok. O Supremo desapareceu com a lei de imprensa, ótimo, foi correto. O problema é, quando não se coloca nada no lugar, vira o vale tudo. É exatamente isso que não pode acontecer com a revogação da Lei de Segurança Nacional. É exatamente isso que não pode acontecer, porque a revogação está correta e precisa ser feita, mas precisa colocar outra no lugar. Senão, tudo vai virar liberdade de expressão. Senão, o que o Daniel Silveira fez, assim, pode ser tratado como liberdade de expressão, tudo, eventualmente, é liberdade de expressão. É isso. Entra também nesse debate da regulamentação democrática dos meios de comunicação, né? Também seria uma das vias, né? Sim, no caso da comunicação, sim, né? Aliás, a gente... acho que a tarefa primeira, retomando o governo, é esse debate, né, gente? A democratização dos meios de comunicação. Afastar essa bobagem que é censura e tal, e conseguir ganhar esse debate na sociedade. Eu acho que é a tarefa primeira mesmo. Que nada é balanceado, né? Quando a gente abraça uma coisa, você está abraçando dos dois lados, daí sofre vendo o outro lado e tem que suportar, porque o outro lado tem o mesmo direito. A gente se coloca. Ô, Tânia, tá saindo um manifesto, tá nas redes já o manifesto, eu gostaria aqui para finalizar, que a gente vai dar o tempo que a gente combinou com você, esse manifesto que foi colocado nas redes, que é pela liberdade de expressão, pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia e pela vida. Eu estou aumentando o título, porque tem tanta coisa abarcada ali que eu acho que tem que falar tudo. Você quer falar um pouquinho desse movimento que se formou para essa junção de cérebros pensantes para poder lutar por uma coisa maior que a democracia e a vida? Pois realmente você tem muita coisa a abarcar, né? Eu acho que o movimento ele é muito bacana, muito importante mesmo, né? Se tornou uma coisa maior até do que eu acho que se supunha em primeiro momento. O que acontece é que nós vivemos tempos muito difíceis sob diversos aspectos da vida humana. A gente vive efetivamente o ano 2 de uma pandemia em escala mundial. A gente vive num país que agora está sendo recordista de morte diária de vítimas dessa pandemia, pelas ações de um governo com características altamente militarizadas e antifascistas, que não tem nenhum compromisso com a vida, não tem nenhum compromisso com a democracia, não tem nenhum compromisso com as instituições. Então, a gente está vivendo tudo isso tendo a obrigação e a responsabilidade de não convocar, não chamar, não estimular as pessoas para a rua para protestar contra tudo isso, exatamente em respeito
a situação da pandemia. Então, a gente vive uma situação assim, de amarras múltiplas, né? E a gente vive uma disputa no interior da sociedade que, nas micro... Eu gosto muito da expressão do Foucault, quando ele tratou de microfísica do poder, né? Como é que essas coisas acontecem nas microestruturas, como é que as disputas acontecem de formas dentro dos pequenos espaços, em todos os grupos, em toda... Então, a gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente está vivendo perseguição que existe dentro do aparelho do Estado, e dentro do aparelho do Estado que vai desde a polícia militar que prendeu manifestantes aqui, porque estendeu uma faixa fora Bolsonaro, até o delegado que pega um menino que é ícone, um rapaz que é ícone de mídia, aí, o Felipe Neto, lá no Rio de Janeiro, chama para depor, até o Ministério da Justiça, que entra com um inquérito contra adversários políticos do presidente. E a gente vive aí, vocês é que são os verdadeiros atores ou vítimas dessa, uma tentativa de silenciamento das vozes dissonantes por parte da chamada imprensa alternativa. É muita coisa e cabe, como já disse a Lourdes, muita coisa quando você resolve se manifestar sobre tudo isso. A gente precisa pensar todas as dimensões da nossa existência, né, e da nossa vida no aqui e agora, nesse Brasil tão difícil de viver atualmente. Então, eu acho que o manifesto, ele, ao pretender abarcar tudo isso, ele é muito feliz, viu, Lourdes? Ele é muito feliz. Eu acho bacana que consiga mesmo pensar todas essas dimensões, para a gente pensar que a gente tem que dialogar com a sociedade em tudo que ela pode se sentir incluída, né? Não adianta tentar conversar com as pessoas sobre democracia no sentido mais amplo. Olha, está havendo cerceamento da democracia. Se a pessoa está precisando mesmo é de um auxílio emergencial para sobreviver durante a pandemia, porque ela não tem condições de trabalhar. Então, a gente tem que conseguir abarcar todas as dinâmicas mesmo, né? Para que a sociedade se sinta inserida. Então, assim, eu acho muito que é muito relevante, né, essa luta, né, esse manifesto e esse contemplar de todas as frentes, de todas as coisas. Parabéns para você que está na frente dessa luta também, viu? Parabéns para nós, estamos na frente dessa luta, todos nós aqui. E muita gente boa mais. Tânia, queria, em nome aqui da equipe, junto com a equipe, te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Estava ótima a prosa, queria ter esticado mais um pouquinho. GGN, você sabe, portas abertas sempre para você, para a BJD, tem nem o que falar. E vamos nessa para combinar uma próxima, bem próximo mesmo, porque novas notícias virão do Supremo em abril. Eita, nós! Então, obrigada, Lourdes, obrigada, Patrícia, obrigada, Cíntia, obrigada, Ana, que não conseguiu voltar, né? Não conseguiu. Super prazer, gente, vocês, né? Programa com a gente, com mulherada, é muito bom. E Cai na Roda é um nome muito legal do programa, gente. A última vez que me falaram, olha, tem que ir no programa Cai na Roda, eu falei, de samba? É quase um samba. Uma das minhas maiores saudades. Viu, Tânia? A gente pula miudinho aqui para conseguir dar conta do nosso dia e ainda ter o nosso prazer, que é o Cai na Roda. Maravilhosas, ótimo papo, ótimas perguntas, ótima conversa, né? Que é o que interessa. Roda é sempre de conversa. Obrigada, gente. Conversa. Obrigada. E Obrigada, até mais. Obrigada.